Olá, gente. Meu nome é Paulo Ramos. Eu sou músico e compositor e tenho formação também na área de filosofia. Bom, esse é o nosso primeiro vídeo, o meu primeiro vídeo de uma série de vídeos sobre o tema música e filosofia. Então a gente vai colocar essa questão: o que tem a ver música e filosofia? Quais relações existem entre elas? Isso que vai ser o pano de fundo das nossas conversas, tá bom? Então, para isso, a gente vai voltar lá atrás, na civilização grega. A gente vai voltar aí por volta de 5 a 6 séculos antes de Cristo, 600, 500 anos antes de Cristo, lá na Grécia Antiga. E essa época é o apogeu da civilização grega, né? Por que a gente vai fazer essa volta? Porque a Grécia Antiga nos deixou um imenso legado no que diz respeito à arquitetura, à escultura, à música, ao teatro, à filosofia e etc. E esse legado foi passado para as civilizações seguintes que vieram depois dela, né? E hoje em dia a nossa cultura tem muito desse legado também. E a primeira figura que nos vem à mente, quando a gente fala desses dois termos, música e filosofia, a primeira figura que vem é um pensador que viveu 600 anos antes de Cristo, inclusive antes de Sócrates. Então ele é um pré-socrático. É o Pitágoras, né? Pitágoras deixou, o seu ensinamento era oral, não deixou nada escrito, mas como ele teve muitos discípulos, esses foram passando suas ideias adiante e depois escrevendo, né? Inclusive formou-se a escola pitagórica, que foi a escola que desenvolveu o pensamento dele, né? As principais ideias deixadas por ele. Influenciou depois os outros filósofos que vieram depois. E, bom, o que o Pitágoras pensava? O Pitágoras, ele achava que tudo na natureza podia ser explicado através dos números, né? Que por trás das coisas da natureza sempre haviam os números. E aqui a gente tem que fazer um parênteses para lembrar que os números para os gregos era uma coisa além do que a gente pensa hoje. Os números para a gente servem para contar, fazerem cálculos, para organizar a nossa vida, né? Colocar uma placa do carro diferente da outra, com números diferentes, só para saber que são coisas diferentes, para catalogar, enfim. Para os gregos, além disso, os números tinham um significado, um sentido, né? Tinham, por exemplo, o número 1 representava para os gregos a unidade, né? Então, por exemplo, uma sociedade ela tem que ter uma unidade. Será que a natureza tem uma unidade? Então, essa ideia de unidade era associada ao número 1. O número 2, por exemplo, você tem 2 pontos. O caminho mais curto entre 2 pontos é uma reta. Então, a reta é um dos fundamentos da geometria. Então, os gregos achavam, os pitagóricos achavam que o número 2 estava associado à ideia de reta. E se você coloca mais um ponto, você vai ter uma superfície, um triângulo. O número 3, portanto, está ligado à superfície. O 4 está ligado ao volume. Enfim, muitas ideias eram associadas a cada número. Cada número tinha um significado especial. Bom, e aí, com isso, o Pitágoras ele fez uma observação no campo da música. Ele pegou esse instrumento que está aqui em algum lugar do vídeo. Ele pegou o monocórdio, que é um instrumento tipicamente grego, assim como a lira. Mas o monocórdio, como o próprio nome diz, tem uma corda só. Então ele pegou esse monocórdio e dividiu a corda exatamente ao meio. Primeiro tocou a corda solta. Depois ele dividiu exatamente ao meio essa corda e tocou. E o som obtido, ele viu que tinha uma similaridade total com o primeiro som da corda solta. Ele falou, não, parece que esse som
da corda ao meio, ela é um som, uma miniatura do primeiro som. E aí ele dividiu a corda em três, um terço, um terço, um terço, tocou e falou, bom, esse som é consonante com o primeiro som, mas não é tão consonante quanto a metade do som. E aí ele dividiu a corda em quatro, tocou e viu a similaridade que tinha esse som com o som inteiro. A partir disso, Pitágoras associou os números ao som. Cada número, cada fração, um meio, um quarto, um terço, tinha uma característica. E aí ele podia pegar um monocórdio maior, menor, ele viu que todas essas frações estavam presentes ali, essas mesmas relações estavam presentes. Então, assim que foi feita essa relação entre som e números, entre música e matemática. Foi a grande importância aí do Pitágoras, né, para a sistematização da música. Isso foi desenvolvido, enfim, a gente pode tratar disso em outros vídeos, né? E além disso, a relação entre a música e a filosofia não para por aí. 2 séculos depois, no século IV, vem o Platão, que era grego também, que tinha influência das ideias de Pitágoras. Platão foi mais longe e falou que a música ela atinge o mais profundo do homem, né? A música atinge aquilo que ele que eles chamavam de ethos, que é a formação da pessoa, o caráter da pessoa. A ponto de dizer que uma música pode levar o homem à virtude, mas dependendo da música pode levar ao vício, né? E aí essas ideias estão contidas numa grande obra do Platão chamada A República. Então no livro 3 e no livro 4 da República você vai ver lá o Platão falando assim, na região da Jônica você tem uma música que inspira a festividade, inspira a soltura. Já a música dórica, ela inspira a coragem, a disciplina. Então ela pode ser, inclusive né? Era usada para os rituais da guerra, onde tinha que ter muita concentração. Então ele começa a associar os modos das escalas, né? Que eram tocadas, e principalmente na Grécia, uma região tocava-se só aquele tipo de música, que a outra região tocava região frígia, né? O que ele vai falar? O frígio, a música dos frígios, ela é uma música que inspira o deleite, né? A diversão, vamos dizer, né? E aí essa ideia dos modos, ela existe, ela é fundamental hoje, né? Quando a gente estuda os campos harmônicos, o campo harmônico maior, né? Você vai ver que ele tem 7 modos, inclusive os modos são relativos a essas regiões da Grécia aí. E então o Platão na República ele desenvolve um pensamento sobre a educação musical, né? Porque ele vai falar que para você ter uma boa educação você tinha que ensinar uma música que inspirasse bons valores, né? E aí ele vai construir o seu pensamento sobre a educação musical, que resumindo você deve formar o corpo da pessoa e a alma da pessoa. Para o corpo, a ginástica, e para a alma, a música, né? E por aí vai a educação musical do Platão. Então é isso. Resumindo aqui, o que a gente falou hoje é que essa relação entre música e filosofia é muito antiga, nos remete à Grécia Antiga, principalmente a figura do Pitágoras, que fez a associação entre o som e o número, entre a música e a matemática. E Platão, ele estendeu essa relação ao campo da ética, ao campo da educação e ao campo de organizar
e de caracterizar os modos, os tipos musicais que tinham na época. Os sons tinham intervalos e esses intervalos tinham evocavam sentimentos, né? Como a gente vê hoje. A terça maior é um intervalo considerado alegre, terça menor uma tristeza, a quinta diminuta uma tensão muito grande e assim por diante. Depois a gente pode voltar e fazer essas associações, tá? E então por hoje é isso, pessoal. Vimos aí essa íntima relação entre a música e a filosofia, né, nos gregos. Essa filosofia, a música é posta como principal objeto da filosofia e a relação entre elas é muito grande. E a gente deve sempre pensar no Pitágoras, no Platão, e ver também que na Idade Média, por exemplo, eles tiveram esse esforço em sistematizar as escalas, o hipodórico, o dórico, o eólio. Isso tudo é um legado grego, tá? Então a gente fica por aqui e qualquer dúvida escreva aí no comentário. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. E se você gostar que a gente trate sobre um assunto específico que a gente falou na aula, escreva aí que a gente vai tratar sobre isso no vídeo que vem, tá bom? Um abraço para vocês e até mais.